Boa noite mais uma vez, né? Nós hoje vamos bater um papinho, vamos conversar um pouquinho a respeito do homem de bem no mundo atual, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós temos um texto muito esclarecedor que se chama O Homem de Bem. Lá, Allan Kardec nos fala de todas as qualidades que, segundo a doutrina espírita cristã, são aquelas que caracterizam um homem de bem. E ele diz, entre outras coisas, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei. Mas que lei? A lei do amor, a lei da justiça e a lei da caridade. Por que a lei do amor, gente? O amor é a maior de todas as leis que Jesus nos trouxe nesse Evangelho, né? Sabemos disso. Ele tem que praticar a lei para ser um homem de bem, porque o homem de bem, ele é bom, ele é humano e benevolente para com todos. E quando eu digo para com todos, eu quero dizer que o homem de bem não faz distinção de raça, de crença, de gênero, de nada. Por quê? Porque para ele, todos os homens são seus irmãos. Ele não alimenta o ódio, nem o rancor, nem tem desejo de vingança. Porque a exemplo de Jesus, a quem o homem de bem deve seguir 100%, ele perdoa e esquece todas as ofensas e só se lembra dos benefícios que recebeu. Por que ele faz isso? Porque ele perdoa, porque ele sabe que também será perdoado, se assim for necessário, né? E ele também cumpre a lei da justiça. Por quê? Porque o homem de bem, ele retribui o mal com o bem. Ele sempre toma a defesa do mais fraco perante o mais forte e sacrifica sempre os seus próprios interesses em benefício da justiça maior. Ou seja, se uma coisa que ele quer muito, ele vai poder ter, mas para ter aquilo, várias outras pessoas, ou apenas uma só, for prejudicada, ele desiste. Dificilmente a gente tem, a Valéria pelo menos tenta, mas nem sempre consigo não. Ele respeita todos os direitos dos seus semelhantes, porque esses direitos que cada um de nós tem, nos foram dados pelas leis da natureza. Então o homem de bem respeita, porque ele também espera que os seus direitos sejam, por sua vez, também respeitados. Por isso ele é indulgente, ele é compreensivo com as fraquezas alheias, porque também ele sabe que vai necessitar de indulgência. E tem sempre na mente e no coração aquela frase que Cristo disse uma vez e que até hoje faz o seu efeito toda vez que nós nos lembramos dela. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Qual de nós está sem pecado? Nenhum de nós, porque se não tivéssemos mais de pecado, não estaríamos encarnados aqui nesse planetinha de provas e expiações. Já seríamos espíritos puros que estariam no local que nem nos é dado conhecer devido
a nossa ainda um pouco baixa evolução espiritual, né? E também ele cumpre a lei da caridade, porque Jesus diz que nós devemos ter amor e caridade para com todos, porque fora da caridade, segundo Jesus, não há salvação, não é? O homem de bem, ele encontra satisfação onde? Nos benefícios que ele espalha, nos serviços que ele presta, nas lágrimas que ele enxuga dos outros, né? E nas consolações que ele leva aos aflitos. Ou seja, ele faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. E acima de tudo, ele deposita fé em Deus, na vontade de Deus, na justiça de Deus e na sua excelsa sabedoria. Por quê? Porque ele sabe que sem a permissão de Deus, nada acontece. Então ele se submete à vontade de Deus em todas as coisas. Essas, então, são as principais qualidades do homem de bem. Mas aqueles de nós que não possuímos essas qualidades, podemos buscá-las, então nós também estaremos no caminho. Né? Como diz Emmanuel, lá no livro da Esperança, né, de psicografia do Chico Xavier, o Emmanuel diz assim: quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Né? Então é isso que a gente está dizendo aqui agora. Mas a gente pensa assim, gente, e na atualidade? E no mundo que nós estamos vivendo agora, um mundo tão cheio de revoluções, tão cheio de violência, tão cheio de incompreensões, de todos os gêneros, de todos os matizes, como será que nós podemos ser um mundo bom na atualidade deste? Gente, todos nós, espíritas ou não, de alguma forma já ouvimos a palavra do Senhor, ou pelo Evangelho, ou pela Bíblia, ou por algum livro que fale sobre a vida de Jesus. Todos nós, de alguma forma, já ouvimos. Então, nós sabemos o que é ser um homem bom. E principalmente sabemos como é ser um homem bom na atualidade, nesse mundo tão conturbado que a gente vive, não é? Então nós aqui, com a permissão da espiritualidade maior, na qual nós somos apenas canal, ousamos atualizar a parábola do semeador, está na Bíblia, no Evangelho, para entender como seguir os ensinamentos de Jesus no agora, no mundo atual. Ó, então vamos ver aqui a parábola do semeador na atualidade. Eu acho que todo mundo lembra da parábola do semeador. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre ela, para nós lembrarmos direitinho. A parábola do semeador diz que um homem saiu a semear, jogando sementes, não é? Uma parte dessas sementes caiu ao longo do caminho, e aí vieram os pássaros e comeram as sementes. Uma outra parte caiu em locais pedregosos,
onde não havia muita terra. Elas brotaram, mas ao nascer do sol, o sol as queimou. E como não tinham raízes, porque o terreno era pedregoso, elas secaram. Outra parte caiu entre espinheiros. E estes, os espinheiros, quando cresceram, abafaram as sementes. E elas não. Todavia, finalmente, uma parte caiu em terra boa. E essa produziu frutos. Segundo diz lá no Evangelho, algumas sementes produziram 100 por uma semente, outras 70, outras 30 e muito mais. Então, atualizando a parábola do semeador aos dias de hoje, nós vimos lá que quando ele espalhou as sementes, algumas caíram na beira do caminho e foram comidas por pássaros. O que acontece? Quando nós fazemos alguma coisa, mas não prestamos muita atenção, não é muito o que nós devemos fazer, não acontece nada. Então, quem são esses aqui? São aqueles dentre nós que conhecemos a palavra de Deus, aqueles dentre nós que sabemos como ser um homem de bem, mas ficamos parados como estáticos, vendo as tragédias que acontecem no mundo, as pequenas e grandes tragédias que ocorrem aos nossos semelhantes, mas nós não temos interesse de ajudar, mesmo conhecendo o Evangelho e sabendo o que nós podemos fazer. Então, esses entre nós são os indiferentes, os que não se importam, os acomodados, para quem a situação dos outros não tem nenhum valor, porque estão preocupados apenas consigo mesmo. E a indiferença e a acomodação leva a quê? Leva ao egoísmo. Então, o egoísmo nunca vai compreender o que é ser um homem de bem, a menos que esteja interessado nisso. Mais uma vez, eu mando isso. Em vez da indiferença da estátua, roguemos a Deus a serenidade daquele que se dispõe a ser útil. A verdadeira fé é vida em ação. E a caridade é o processo de quê? De somar alegrias, diminuir males, multiplicar a esperança e dividir a fidelidade. A felicidade e a fidelidade também. Essa frase foi eu que disse para quem se interessar. Está lá no livro Pão Nosso, que é psicografia também do Chico Xavier. Bom, então nós já vimos aqui o que representa na atualidade aquelas primeiras sementes que caíram ao longo do caminho. Agora, nós vamos ver aquela outra parte das sementes que caíram em local pedregoso. Essas sementes, nós temos isso, O que acontece, gente? A semente que caiu no lugar pedregoso hoje representa aqueles dentre nós que escutam a palavra e no primeiro momento a gente recebe aquela palavra com alegria, a palavra de Deus. Entendemos que ser um homem de bem é o que Deus quer de nós e queremos ser no primeiro momento. Porém, o que acontece? Quando vemos as dificuldades disso, a gente se acovarda
quando a gente vê o trabalho que vai dar, e que nós vamos ter que ajudar muita gente, talvez a gente não receba tanto, a gente se acovarda por quê? Porque quando somos essas sementes que caíram entre as pedras, nós damos muito valor às aparências exteriores. Nós queremos ser o quê? Reconhecidos. Nós queremos ter protagonismo em todas as nossas ações. Nós queremos que todo mundo saiba que fomos nós que fizemos aquilo. Quando chegar assim, fala assim, mas a Valéria faz palestra, que maravilha. Olha o protagonismo. Não é isso. Deus quer a nossa humildade. Deus quer que nós reconheçamos que todos nós temos uma tarefa na obra de Deus, certo? E as pedras do nosso caminho, nós temos que afastá-las, porque senão elas vão nos engolir. E é o que acontece com aqueles de nós que acham a palavra de Deus maravilhosa, desde que sejam personagens. E como são adeptos da aparência e do protagonismo, isso representa o que, gente? O orgulho. Então, aquela fé, aquele conhecimento, a vontade de ser um homem de bem, não se sustenta. O orgulho não deixa. O orgulho, gente, é uma das doenças espirituais que nós carregamos, dentre todas, a mais difícil, a mais terrível. Nós temos que realmente lutar contra ela. E o Emmanuel nos diz, que seja notado, eu adoro citar o Emmanuel, eu gosto demais dos livros, das frases dele, que eu acho que ele fala tudo aquilo que nós precisamos ouvir e entender. Então, sobre essa semente que cai do orgulho, ele diz: o orgulho é um corredor sombrio, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de purificar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querer e praticá-lo com todas as forças do coração. Isso está lá no livro Seara dos Médiuns, também psicografia do Chico Xavier. Bom, nós já vimos 2 tipos de sementinha. Agora, nós vamos ver aquela parte que caiu nos espinheiros. E os espinheiros fizeram o quê? Mataram as sementes. Né? O que acontece? As pessoas entre nós que podem se caracterizar como sementes que caíram nos espinheiros são aquelas que se preocupam mais com as coisas deste século, com as riquezas, com a política, com tudo que nós vemos nos jornais. Elas se preocupam mais com isso do que com as qualidades do mundo de Deus. E se preocupam também com a ilusão das riquezas, que querem as suas riquezas. Então, isso que acontece abafa a palavra de Deus, abafa a vontade inicial que a pessoa tem de ser um homem de bem. E essa semente não vai de forma alguma. E aí, isso aí é o quê? São aqueles entre nós que vivem no desamor, que não se preocupam com ninguém, que vivem na maledicência,
procurando com isso estar sempre num nível superior ao seu próximo, né? Chico Xavier dizia uma coisa que tinha toda a razão, dizia que todas as vezes que nós somos abrir a boca para falar uma coisa, que existem 3 crivos que nós temos que prestar atenção. É o crivo da necessidade, da verdade e da utilidade. Em primeiro lugar, se aquilo que nós formos falar, a gente primeiro pensa, isso é verdade? Tá, é. Porque se não for verdade, a gente não fala de jeito nenhum. Passou o primeiro crivo, foi possível. Necessidade. A gente pensa. Existe necessidade que eu falo isso? Vai mudar a vida de alguém? Vai auxiliar alguém? Vai auxiliar uma comunidade? Isso é bom para os nossos políticos também. Porque se eles olhassem nesses crivos, eles não fariam tanta besteira como fazem. Todos, independente de partido. Então, é necessário, então eu vou ter utilidade. O que eu vou falar é útil. A água vai ser útil demais. Então eu falo. Agora, se não passar por esses 3 crivos, a gente não fala não. Porque aí nós vamos estar cometendo o quê? Entrando onde? No vício da maledicência, da fofoca. E isso é terrível. Então, aquelas sementinhas que vivem no desamor e na maledicência são o quê? Estão na covardia. Elas são o quê? São covardes, guardam rancor. Sim, mais uma vez o Emmanuel, lá no livro de Luz, nos diz: oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-la à razão endurecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho de Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Não é, gente? Então nós vimos aqui que o egoísmo, o orgulho e a covardia são os maiores entraves para que nos tornemos homens e mulheres de bem neste século. Mas nós podemos nos esforçar, né, para que sejamos sementes que caíram em terra boa, que ouvimos a palavra de Deus, que entendemos e estamos dispostos a pôr em prática os seus ensinamentos. E tudo isso que nós dissemos aqui, finalizando o nosso bate-papo, está dentro dos ensinamentos de Jesus, que se traduzem por uma única frase que o Cristo nos deixou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se nós colocarmos em prática, um pouquinho assim, 10% dos ensinamentos que Jesus nos deixou, dos quais nós falamos até agora, com certeza nós estaremos no caminho de nos tornarmos homens e mulheres de bem. Sempre nos lembrando de que Jesus nos pediu assim, amor. E nós agradecemos a todos que estão conosco até agora, encarnados e desencarnados, e rogamos a pleia de espíritos que tutelam a nossa casa serva, que continue nos abençoando nos trabalhos desta noite.